Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais um exercício devocional na manhã desta quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Nós estamos caminhando para o 96º dia da nossa quarentena espiritual. Certamente vamos entrar aí no 100º dia, até porque hoje estamos dando início ao 30º artigo da Confissão Belga, de 39. Então, aqueles que estão acompanhando, estão respondendo as perguntas também, não desanimem agora, né? Estamos acabando, faltam poucas perguntas aí para nós presentearmos aí aqueles que participaram, tá bom? Símbolos da fé reformada, Confissão Belga. Vamos dar início orando ao nosso Deus. Pedimos a Deus orientação do Senhor nesse dia, diante do estudo da Tua Palavra e também das confissões fundamentadas também nas Escrituras Sagradas, o que nos leva a desejar estudá-las porque cremos ser verdadeiramente e exclusivamente a Palavra do Senhor. Então, Senhor, nos tome agora nas Tuas mãos, para a Tua glória, para o Teu louvor, enquanto nos santifica, enquanto prepara as nossas vidas, nos abençoando através desse exercício devocional, a todos quantos fizerem também esse exercício no dia de hoje, se não conosco, mas de alguma outra forma, que o Senhor seja louvado também com isso. Rogamos as Tuas bênçãos, sempre gratos pelo perdão que temos em Cristo Jesus para a remissão dos nossos pecados. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 30º artigo da Confissão Belga. Os dois últimos, 28 e 29. O 29 bem grandão, dividimos em duas partes, mas os dois últimos passaram a falar sobre a igreja. A igreja invisível, a igreja que tem a sua doutrina e deve preservar para ser verdadeira, mas também uma igreja que é formada por pessoas, tá? E que essas pessoas precisam ser caracterizadas e externar aquilo que verdadeiramente as torna ou as tornam crentes em Jesus e membros da verdadeira igreja também. Nós vimos isso nos artigos 28 e 29. Se você não teve acesso, basta consultar aí os vídeos anteriores. Continuando na temática da eclesia, da igreja, hoje no artigo 30, a Confissão Belga fala bem rapidamente, é um dos artigos bem pequenos da Confissão, mais importantes, fala sobre o governo da igreja. Então a igreja tem que ter um governo, tá? Até para não ter um único dono, não haver um papa sequer, mas um governo coerente que trata das questões da igreja e dos membros da igreja, e a Bíblia nos ensina como isso deve ser feito. Nós vamos ver daqui para frente, não só hoje, mas vamos ver daqui para frente esse governo, como a igreja se comporta com relação à administração, ao governo dela. Diz assim então o texto da Confissão Belga: cremos que a verdadeira igreja, veja, está tomando gancho ainda da verdadeira igreja, deve ser governada conforme a ordem espiritual que o nosso Senhor nos ensinou na sua palavra. Então, há uma ordem espiritual, há um governo sobre o qual o Senhor, que é o dono da igreja, é verdade, o cabeça, o grande pastor, designou. E nós vemos isso, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Pode ler mais um. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, Jesus Cristo, conforme esse texto, e até pegando gancho em João 10 também, lembrando daquela passagem do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas esse de Hebreus 13, 20, principalmente, a Eliette deu 21 depois também,
mas o 20 fala que há alguém que é acima, né? O grande pastor, o grande líder. Finalzinho do versículo 20, como que diz mesmo? 12 e 20, 13 e 20. 13 e 20. O grande pastor das ovelhas, O grande pelo pastor sangue das da eterna ovelhas, aliança. pelo sangue da eterna aliança, e no versículo 21 vai dizer que é Jesus. Mas, é claro que Jesus foi assunto aos céus, deixou o seu Espírito Santo e deixou também pessoas governando, ungidas pelo Espírito dele, tá? E é isso que diz, por exemplo, Atos 20, versículo 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. Olha que interessante. A Bíblia deixa clara que o grande pastor é Jesus, é o Senhor, o nosso Deus. Mas também deixa claro que ele instituiu bispos, e a mesma palavra para presbíteros, que é, em outras palavras, ancião, né? Alguém que tem experiência e é vocacionado para esse cargo de cuidar, né? Da igreja de Jesus. A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue, mostrando mais uma vez que Jesus é Deus. Veja que interessante. A qual Deus comprou com o seu próprio sangue. Tá? Então, existe um governo e a igreja, os membros devem ser submissos, devem encarar verdadeiramente o governo da igreja, aquele que fala conforme a palavra verdadeira, embora sejam pessoas pecadoras, mas ungidas que foram pelo Espírito Santo, a membresia deve não só se submeter a esse governo, como orar também por esse governo. Tá? É assim que Deus quer que funcione a igreja que ele comprou com o seu sangue. Deve haver, continuando o texto do artigo 30, deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e administrarem os sacramentos. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Corrige, repreende, exorta. Então, Paulo está escrevendo uma carta a um pastor chamado Timóteo, e porque Paulo também era um pastor, ele fala, conjuro-te, ou seja, eu juro junto com você, hein, Timóteo, que nós precisamos administrar os sacramentos e pregar a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo em 2 Timóteo 4, 1 e 2. E deve haver também presbíteros, pessoas que cooperam com o pastor. Atos 14, 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, os presbíteros, por isso que nós inventamos, sabe, tem a diretoria da igreja, ou tem, enfim, vários nomes, eu não quero dar os nomes aqui para não achar que eu estou me dirigindo a esta ou aquela igreja, mas todas deveriam ter o nome que está dado nas Escrituras. Aquele que forma a diretoria da igreja, a liderança da palavra da igreja, se chama presbítero, está aqui na Bíblia, bispo ou presbítero. Não precisa inventar outro nome. E aqueles que, conforme diz a confissão belga, também devem auxiliar esses presbíteros, chamam diáconos. Então na igreja tem presbíteros e diáconos. E eles são eleitos pela igreja. Versículo 23 do capítulo 14 de Atos. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Tá? Então Pedro, por exemplo, se declara presbítero. Paulo e Timóteo, bispos, que é a mesma coisa. Mas há também os diáconos. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Veja, 7 homens, tá? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. As quais? Aos quais, isso, é que saiu as quais, eu falei, quais. Veja que é homens, aí ela fala as quais, aí fala, aos quais, não existe diaconisa, não existe presbítera,
não existe bispa, não existe na Bíblia porque é cargo de liderança, e cargo de liderança Deus ordenou que os homens fossem, e as mulheres fossem submissas, enquanto eles fossem fiéis à palavra de Deus. Tá? Não há machismo nisso, há uma hierarquia definida por Deus, que criou primeiro o homem e da costela do homem a mulher. Tá? A mulher não tem que se sentir inferiorizada de forma nenhuma, até porque quem deve santificar a mulher, cuidar da mulher, conforme Efésios 5, a partir do versículo 20, é o homem, e deve santificar assim como Cristo santificou a igreja. E a mulher tem que ser submissa, e ponto final, tá bom? Então não existe bispa, não existe pastora, não existe diaconisa, tá? Isso não existe, tá bom? Ah, mas eu acho que pode. Aí você pode achar o que quiser. Nós estudamos junto com a Confissão Belga, no artigo 29, que a igreja verdadeira é aquela que não inventa coisas que não estão na Escritura. É o que está na Escritura. Ah, mas hoje o mundo mudou e os homens não estão mais querendo ser líderes, e estão refugando, e as mulheres estão crescendo. Isso é um problema do pecado. Tá? E ainda existem muitos líderes homens que querem sim governar a igreja de Jesus. E porque o pecado superabundou, eu vou concordar com isso, então vamos lá, por causa do pecado vamos ceder. Então não vamos continuar conforme a palavra de Deus. Por fim, assim eles devem manter a verdadeira religião e fazer com que a verdadeira doutrina seja propagada, que os transgressores sejam castigados e contidos de forma espiritual, e que os pobres e os aflitos recebam ajuda e consolação conforme necessitam. Então, eu pus 2 textos aí que estão na confissão, um de Tito, que Eliette vai ler, que fala dos presbíteros, promovendo a verdadeira doutrina, a propagação da palavra e disciplinando, mas também esse de 1 Timóteo, que mostram os diáconos auxiliando, sendo consoladores da igreja também, e junto com os presbíteros sendo a liderança da igreja. Os dois são oficiais, cargos oficiais da igreja. Tá? Não existe aquela ideia de que o presbítero é maior do que o diácono. Tá? Existe sim diferença de funções, mas um não é maior que o outro, os dois são oficiais da mesma forma. Tá bom? Tito 1, 7 e 9. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso da torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E sobre os diáconos, semelhantemente, 1 Timóteo 3, 8, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Bom, então, algumas caracterizações tanto de presbíteros como de diáconos que formam a liderança da igreja, o governo da igreja. O pastor é um presbítero, tá? Que se dedicou, e a palavra de Deus diz isso, aqueles que se dedicarem à obra seriam dignos de honra e deveriam ser cuidados, receber um cuidado especial, né, de subsistência. Né? Por isso, aquele que se dedica 100% da sua vida, digamos, como alguém que trabalha num serviço secular, aqueles que se dedicam só para a igreja, então eles são, de alguma forma, onerados por isso, para cuidar da igreja como pastores, e é isso que a igreja presbiteriana tem feito, graças a Deus. Não por nós, mas graças a Deus. Tem um hino nos nossos hinários que nos leva a pensar em sermos fiéis a isto que está sendo proposto à Igreja de Jesus e por Cristo continuarmos lutando. Está aí no 306 dos nossos hinários. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem,
Jesus vos remiu, afastai o temor, confiantes segui, vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, nas suas prisões, pecadores livrar. De Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu sustento, agradecemos pelo cuidado, Pai, que o Senhor tem com as nossas vidas, e porque, ó Pai, nós podemos sentir, ó Deus, o Teu amor, ó Deus, e as Tuas bênçãos nas nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, e pedimos para que o Senhor esteja com a nossa igreja, esteja cuidando de nós, dos nossos corações, para que possamos, ó Pai, a cada momento sentir o desejo de estar diante de Ti, na Tua presença, ó Pai, reunidos, ó Pai, mesmo que virtualmente, ó Pai, para Te louvar, ó Pai, e para ter essa comunhão, ó Pai, que o Senhor nos permite, ó Deus. Te agradecemos pela vida da Priscila, que completa mais um ano de vida hoje, que o Senhor seja com a vida dela, Deus, com a sua família, abençoando, ó Pai, que ela possa a cada momento, ó Pai, estar diante de Ti, agradecida, ó Pai, e testemunhando o Teu amor, ó Pai. Fica com a nossa igreja, ó Pai, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta 30. Como os presbíteros e diáconos devem revelar seus dons espirituais perante Deus, conforme 1 Coríntios 4:2. Um versículo. 1 Coríntios 4:2. Como esses que são oficiais devem revelar esses dons perante Deus. Deus te abençoe e tenha um bom dia.